Romanos 8, meus irmãos. Hoje nós vamos estar meditando a partir do verso 12. Domingo passado, nós começamos a meditação aqui no capítulo 8 e havíamos nos detidos nos 11 primeiros versos do capítulo 8. Havíamos feito uma caminhada de uma revisão do capítulo 3 a partir do verso 21. Seguimos aqui capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e 7, mostrando como Paulo estava instruindo a igreja ali em Roma sobre os aspectos da justificação, santificação, a liberdade que agora esses irmãos têm por não estarem mais escravizados na lei, serem livres. E no verso 1, Paulo, de forma categórica, diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, Paulo continua o seu ensino falando sobre a condição salvífica desses irmãos. E hoje nós vamos nos deter a partir do verso 12. Hoje eu quero expor para vocês, eu vou ver se eu vou dar conta, até o verso 17. O propósito era que nós iríamos até o verso 25, mas não vai ser possível. Nós vamos até o verso 17. Você é um trecho pequeno? Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura desse trecho? Todos aí, Romanos 8, 12, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, lemos Tua palavra, Senhor. Obrigado por ela. Rogamos a Ti em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, que essas Tuas palavras entrem nos nossos corações. Faça morada, Senhor. Limpe tudo que ainda está sujo. Nos ajuda, Senhor, a entendermos o que Paulo está instruindo aqui essa igreja. Que nós possamos tomar posse, Pai, pela fé, pelo entendimento racional que Teu Santo Espírito tem trabalhado em nossa mente. Que nós somos salvos, que nós somos Teus filhos e que nós fomos chamados para viver para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Meus irmãos, antes de entrar aqui no texto especificadamente, permitam-me dar uma palavra de introdução. E essa palavra de introdução é muito importante. Por quê? Porque é nítido você olhar para a igreja nos dias de hoje e perceber que a igreja ela tergiversa diante dessa certeza que a Bíblia traz para todo crente em Jesus. Você é salvo. Como é que os crentes erram aqui? Nós temos uma prática de irmãos muito nociva, porque uns acreditam que estão salvos e por estarem salvos não tem mais responsabilidade nenhuma. Estão inertes, estão displicentes, pouco se importam com a evangelização, pouco se importam com a oração, pouco se importam com qualquer outra prática espiritual. Por quê? Estou salvo. Tenho certeza da minha salvação. O Senhor
no final dos tempos, ou quando eu morrer, eu vou para o céu mesmo. Isso é muito comum no nosso meio. Infelizmente, isso é muito comum no nosso meio. Isso é uma aberração, irmãos. Perdoe-me essa expressão, mas é uma aberração. Por outro lado, nós temos irmãos que estão lutando para conseguirem ser salvos. É uma luta desenfreada e injusta, porque a certeza é que ele nunca vai ser salvo. É lógico. Com as forças dos seus braços, você nunca vai chegar ao céu. Aí tem pessoas que se flagelam, se martirizam, choram desmesuradamente, fazem cada coisa louca para tentar alcançar a salvação, que você olha e fala assim: meu Deus do céu, será que isso é cristianismo? Pessoas que, como Paulo pega ali, usando a hipérbole, capítulo 13, os primeiros versos, incendiar o corpo, dar toda a minha riqueza aos pobres, fazer coisas que são fora do normal para que possa conseguir alguma coisa. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão fazendo isso. Pessoas dão mundos e fundos para acreditarem que Deus está se agradando por aqueles feitos deles. Pessoas varam noites em oração para acreditar que são espirituais e por causa disso Deus se agrada deles. Aí quando você olha para a realidade cristã nos dias de hoje, esses dois grandes retratos exemplificam a igreja cristã do século 21. É desastroso. Paulo não está ensinando nenhum nem outro. Paulo está nos chamando para a racionalidade. E a racionalidade é uma coisa tão simples. E permitam-me exortá-los. Sejam racionais. Tenham os pés no chão. Vocês não são melhores do que ninguém. Vocês não têm nada melhor do que nenhuma pessoa do mundo. Mas vocês foram chamados para a vida eterna. Como Paulo tem instruído aqui essa igreja, essa palavra chega a nós dizendo assim: vocês são salvos. Mas o salvo bíblico, o eleito, é aquele que produz, é aquele que ora, é aquele que ensina, é aquele que participa, é aquele que chora pelos necessitados, é aquele que ama pessoas, é aquele que não é miserável, é aquele que não anda segundo os desejos ímpios do seu coração por mazelas dessa vida. Ele tem mão aberta, ele tem mente aberta, é alguém de fácil diálogo, é alguém receptível, tanto na sua casa como no seu espaço pessoal. Esse é o salvo, ele é fácil de acesso. E, irmãos, hoje está difícil de encontrar pessoas assim. Permitam-me exortá-los, pelo amor de Deus, sejam racionais, sejam bíblicos, sejam de verdade como Jesus ensina lá no Sermão do Monte, sal dessa terra e luz desse mundo. Porque as certezas que Paulo está trazendo aqui para essa igreja, que está chegando para nós, são certezas que deixam o nosso coração tão alegre que é indizível você falar alguma coisa. Então era sobre esse pé de introdução que eu queria começar o sermão de hoje. Por quê? Paulo continua com a mesma pegada, Paulo continua instruindo na mesma demanda e afunilando, deixando mais claro a nossa filiação com Deus. Paulo afirma para a igreja de Roma que eles não estão condenados por um motivo, por causa de Cristo. E mais, Paulo estabeleceu para a comunidade leitora a certeza de filiação. Ou seja, por causa de Cristo, os irmãos ali em Roma tiveram certeza que são filhos de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim: vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus. E como Paulo está ensinando isso? Para que nós possamos recapitular brevemente do verso 1 até o verso 11, Paulo no verso 2 diz assim, pois a lei, a ação do Espírito Santo, do qual expressa aquela palavra lei, que é o Espírito de vida, em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Ou seja, como é que eu tenho certeza que o Senhor Deus está trabalhando na minha vida e eu sou filho dele? Uma das principais certezas é que o Espírito Santo está nos livrando do caminho de morte e nos conduzindo para o caminho de vida. Verso 8 e 9, Paulo fala assim: vocês não estão na carne, e sim no Espírito. Porque Paulo que fala que vocês são a habitação do Espírito Santo. Verso 10, se habitados pelo Espírito, vocês estão vivos. Vocês sabem o que é vida.
E no verso 11, Paulo diz o seguinte: habitados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, não permanecerão mortos. Ou seja, do verso 1 ao verso 11, Paulo estabeleceu certezas profundas no coração dessa igreja. E agora ele vai continuar. Como é que ele continua? E aí eu quero que você, com a sua Bíblia aberta aí, vamos estar olhando aqui a partir do verso 12 e do verso 13. Paulo começa a instruir essa igreja e diz assim, lá no verso 12, a primeira frasezinha do verso 12: e assim, pois, irmãos, o assim, pois, é uma concordância do que ele falou nos versos anteriores e especialmente do que ele falou no verso 11. Ou seja, tem uma continuidade. Aquilo que Paulo está ensinando para essa igreja ali, do verso 1 ao verso 11, ele dá continuidade e ele fala assim, pois. E qual é essa continuidade? É o agir do Espírito Santo na vida de cada um dos irmãos que ali estavam. Tudo que eu vou falar, é como Paulo estivesse dizendo, tudo que eu estou ensinando para vocês está no seguinte pé: o Espírito Santo está agindo na vida de vocês em tudo. Tudo o que está acontecendo, todo o abrir de olhos, todo o arrependimento, toda a certeza que você não está mais debaixo de lei nenhuma, é o Espírito Santo que está fazendo na vida de vocês. E agora ele continua no verso 12 dizendo assim: pois somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver pela carne. E Paulo agora fala assim: você é devedor. Olha o que ele fala no verso 12: vocês são devedores. E aqui abre, porque bifurca-se. Paulo está falando que ele é devedor, mas ele está falando assim: você não é devedor à carne, você não é devedor à inclinação para o pecado, você é devedor ao Espírito Santo. Quando Paulo usa essa expressão, devedor, ele está trazendo uma conotação, dizendo assim: vocês não estão mais inclinados para a carne, vocês não são mais escravos da carne, vocês não têm mais um relacionamento do qual quem dirige a vida de vocês é a carne. Pelo contrário, isso já foi tirado da vida de vocês, porque isso foi em tempos antigos. E o que Paulo está falando de forma bem clara, porque ele está mostrando a continuidade do Espírito Santo: vocês são devedores ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito de Deus transformou a vida de vocês, está fazendo dia após dia uma transformação que vocês não conseguiriam. O que é isso? A interação com o Espírito Santo depende dele e é ele que está fazendo. Isso é um alívio para esses irmãos. Por quê? Porque eu não tenho mais inclinação para a carne. E por quê? Por minhas forças? Não. Porque se fosse pelas forças desses irmãos, eles não conseguiriam desvencilhar-se das obras da carne. Eles não conseguiriam abrir mão do pecado. Mas Paulo deixa bem claro: é por causa do Espírito Santo. E observe que maravilhoso, irmãos. Do início ali do verso 1 até agora, a ação do Espírito Santo é continuada. Ele não para de agir na vida desses irmãos que estão lá na igreja de Roma. Observa que maravilhoso a certeza que vem de lá para cá e transita sobre toda a história da vida do povo de Deus. A ação do Espírito Santo é continuada. Ela não para de agir na vida do crente. Tive meus olhos abertos. Espírito Santo, me arrependi daquele pecado que eu estava escondendo há muito tempo. Espírito Santo, hoje eu tenho uma perspectiva totalmente diferente da vida. Hoje eu quero agradar e glorificar a Deus. É o Espírito Santo. Sabe o que é isso? É um Deus que cuida nos mínimos detalhes. Temos teorias dentro da igreja que diz que o relacionamento de Deus com a igreja é assim: é como um Deus que cuida de uma manada. Vai. Um Deus que se relaciona no coletivo. Mas quando você olha para a Escritura, não é assim. A Escritura mostra um Deus que se relaciona contigo pelo seu nome. Conhece cada âmbitozinho da sua vida. Anda com você em cada caminho louco da sua vida que você não consegue entender. Em uns, ele chama para a vida eterna e transforma por completo. Esse é o Deus que cuida de nós. Para nós é complicado porque nós somos acostumados nos dias de hoje aos relacionamentos e à pauta dos relacionamentos humanos. Não sei se os irmãos já perceberam, nós temos que trabalhar às vezes uma carga horária enorme e nós nos afastamos muito dos nossos. Tem pai que sai de casa de manhã
só volta à noite e o filho ainda já está dormindo. Ele sai com o filho dormindo, volta com o filho dormindo. Antigamente essa era uma realidade dos pais, o pai, né? Hoje é a realidade das mães, porque elas têm que colocar a mão no arado. Ela sai de manhã, leva o filho para a creche, deixa o filho na creche, e ela vai pegar o filho à noite, o filho já está dormindo, vem dormindo, chega em casa, não tem relacionamento nenhum. Fim de semana, quando se encontram, os pais não têm força nenhuma para nada, porque estão exauridos. E o que isso tem a ver com esse texto? Tudo, porque você percebe que a matriz do nosso relacionamento é distanciamento. Se nós aprendemos a ser distante dos nossos pais, nós vamos manter distância de quase tudo e todos. E aí quando nós olhamos para um texto que fala de um Deus que não se faz distante, mas é próximo, para nós é assustador. Porque Deus não procura saber, por comentário de outros, como você está. Deus sabe porque está junto com você. Deus não procura saber por outros o que você falou, Ele está te escutando. Deus não procura mandar mensagem por outros para você de determinados assuntos, Ele fala diretamente ao seu coração. Para nós isso é assustador, porque nós não tivemos, na maioria das vezes, esse tipo de relacionamento. Mas é esse tipo de relacionamento que o Espírito Santo conduz com os eleitos, é um relacionamento próximo, em que não tem espaço para você dizer, eu quero minha liberdade. Mas o Espírito Santo não é mal educado. O Espírito Santo não é invasor, não é bagunceiro. Ele vem quebrando, aos poucos, as muralhas de resistências que vocês têm. E ele vai entrando em cada lugarzinho que você não queria nunca que ele entrasse. E ele vai te mostrando as imperfeições. E vai te dando graça para você tirar aquilo dali. Ou seja, aquilo que ele continuou fazendo lá na justificação, ele continua fazendo aqui na santificação para trazer certezas de vida. Vida em paz e vida eterna na pessoa de Cristo. Como? De manhã, de tarde, de noite. Quando eu estou nos meus piores momentos, quando eu estou nos meus melhores momentos, quando eu estou abandonado, quando eu estou cercado por pessoas. Esse é o relacionamento de Deus conosco. Duas formas claras, está no que eu falei aqui agora para vocês, manifestado dessa forma como é o relacionamento do Espírito Santo e que Paulo está ensinando nessa igreja. O não regenerado que vive inclinado para a carne e acaba na morte. Essa é a primeira realidade que Paulo está mostrando. Sobre a ação do Espírito Santo, ela não se influencia, ela não suja, não se contamina com a ação dos que não são regenerados. Porque o não regenerado, ele vive para a carne. Ele vive satisfazendo os pecados do seu coração. Ele continua mentindo, ele continua roubando, ele continua sendo inimigo, ele continua fazendo todo o impropério de vida, e esses caminhos dele só vão conduzir ele para a morte. Por quê? Porque ele é escravo e devedor da carne. Com esses tais, o Espírito Santo não se relaciona como se relaciona conosco. Por quê? Paulo fala assim, o crente é conduzido pelo Espírito, que o conduz para a vida. E é simples. A gente pensa que é uma coisa mirabulosa, que são fatos extraordinários, que são coisas que só homens com uma tremenda espiritualidade, homens que têm cargos, homens que estão em determinados locais que têm esse relacionamento com Deus. Não, irmãos, é todo crente. Todo crente. Sabe como é que acontece? Ele simplesmente te tira do caminho de pecado. Ele tira as amarras que te arrastavam, te conduzindo e te obrigando a pecar. O caminho de vida é um caminho leve. Ele tira, ele vai jogando fora os desejos imundos do seu coração. Ele te fala no íntimo do seu coração, sai de perto dessa amizade, sai de perto dessas pessoas, sai desse ambiente. Por quê? Porque esses ambientes são ambientes de pessoas que estão devendo a carne, que se relacionam com a carne. O relacionamento comigo, Deus, eu estou parafraseando, é um relacionamento de uma caminhada profícua, de bondade, de amor, de simplicidade, de paz. Essas pessoas, eles são devedores ao Espírito, estão se relacionando com o Espírito, é uma caminhada de vida com Deus. E não precisa ser grande para você ter isso. Pelo contrário, os grandes não têm isso. Só os pequenos. Jesus uma vez
junto com pecadores, estava ali sentado à mesa. Os religiosos chegaram ali e começaram a questionar a atitude dele. Como é que um homem que se diz ser o que é, está sentado, está comendo, está se relacionando com essas pessoas? Aí Jesus fala assim: os que têm saúde não precisam de médico. Eu vim para essas pessoas. O Senhor busca os doentes, os fracos. Uma das características mais bonitas de irmãos crentes é a fraqueza. Por quê? Porque essa é a característica mais verdadeira dele. E aonde que ele encontra força? É em Cristo. Os irmãos lembram, 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 12 ou 13, foge minha memória, Paulo fala assim: eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado aos céus. E aí Paulo vai contar a experiência que esse homem teve lá nos céus. Aí ele fala que por causa da experiência que ele teve, um enviado de Satanás enfiou-lhe um espinho na carne. E a Bíblia fala que Paulo clamou por 3 vezes: Senhor, me ajuda, Senhor. Tira esse espinho daqui. Senhor, me dá força. Senhor, me ajuda. Me livra disso aqui. Na 3ª vez Deus responde: não, Paulo, não vou tirar não. É na fraqueza que se aperfeiçoa a minha graça, a minha força. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus tem chamado crentes para experimentar fraquezas. E esses crentes não precisam procurar por força. Não precisam mentir, não precisam querer pagar, não precisam querer fazer campanhas. Coloca o joelho no chão. Chora. Ora. A única força que você precisa, a única graça que você precisa é que vem do alto, vem de Deus. Mas isso são só para aqueles que têm relacionamento com o Espírito Santo. E aí que você percebe como é que a igreja está nos dias de hoje. Você olha para as pessoas dentro das igrejas, as pessoas parecem que querem mostrar coisas exuberantes. Eu sou bom, eu sou forte, eu tenho, eu faço, eu posso. Você fala: meu Deus do céu, esse não foi encontrado não. E pelo contrário, não estou falando para você ser um carcomido não, cabisbaixo, não. Para você ser crente, ser racional, para você entender as demandas impositivas da vida, ou seja, que vieram e você não pode negociar com elas. É aquela coisa, o papai chega para a criança e fala assim: filho, você escolhe, ou você vai para dentro ou você vai ficar aqui quietinho. Ele tem escolha. Deus fala assim: vai para dentro. Você não tem escolha, porque para dentro é o melhor lugar para o crente. É aquele que se relaciona com o Espírito Santo. Sejam crentes. Nós continuamos aqui. O verso 13 é o resumo lógico do que Paulo está falando. Olha aí para a Bíblia de vocês. Paulo continua com dois apontamentos. Os guiados pela carne vão para a morte, e os guiados e obedientes ao Espírito caminham para a vida. Pronto. Paulo é simples. Você é crente, obediente, está habitado pelo Espírito Santo, segue o caminho de vida, você tem vida. Você está inclinado pelos desejos ímpios do seu coração, seu caminho de morte. Simples, não tem, sabe, não tem aquela coisa, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente tem que se atualizar, a gente tem que fazer coisas diferentes, a gente precisa agradar a Deus de tal forma. Não, irmãos, para com isso. Para com isso. Não, nós precisamos de estratégia, nós precisamos de alcançar pessoas, nós precisamos fazer cultos mais fervorosos, nós precisamos ter um louvor mais aquecido, nós precisamos de orações que abalam as estruturas. Não, irmãos, para com isso. Fica com o livro que foi escrito há mais ou menos 2, 3, 4 mil anos atrás. É suficiente, porque ele é a palavra de Deus. Hoje igrejas têm tudo. Rituais que você olha e cadê a palavra? Não, o ritual tomou 40 minutos do culto. Cadê a exposição da palavra? Não, o louvor tomou 1h30 do culto. Cadê a exortação que vem de Deus através da sua palavra? Não, tiveram testemunhos.
Não tiveram eventos extraordinários que estão dentro de uma liturgia, de um calendário, de não sei o quê. E a palavra, meu filho, cadê a palavra? Não, Deus se comunica aqui através dessas festas. Esses são os exemplos das pseudo-igrejas dos dias de hoje. E chega para nós como exemplo também para as nossas vidas. Você está orando? Nossa, pastor, hoje foi tão cansativo. Não dei conta. Meditou na palavra hoje? Ô pastor, quando fala assim você já sabe. Como consequência imediata você ajudou os pobres? Ô pastor, você pediu perdão para a pessoa que você machucou? Ô pastor. Aí você pergunta para essa pessoa: você tem certeza que você é crente? Você tem certeza que o Espírito Santo habita em você? A resposta mais imediata na vida de um crente são ações que glorificam a Deus. Existe cansaço? Imagina o quanto que Paulo era cansado. Imagina quanto que os discípulos se cansaram. Imagina Jesus. Nós meditamos no livro de Marcos durante 2 anos e pouquinho. Teve meditação que nós nos detivemos ali, que a Bíblia fala que Jesus estava exaurido. Ele fugia das multidões porque ele passou uma tarde inteira, um tempo inteiro, um dia inteiro, e ele chega em determinado momento que ele vai para um local para deitar e dormir, mas quando ele abre os olhos tem uma multidão enorme de pessoas e ele sabe que tem que continuar fazendo a obra do Pai. E ele não faz reclamando, não faz brigando, não faz murmurando, ele simplesmente continua ministrando a graça do Pai. Está cansado, irmão? Tenha paz. Vai passar. Mas faça só o básico. É o linguajar, Guilherme, do goiano. Faz o arroz com feijão. Só arroz com feijão. As demais coisas vão acontecer naturalmente. Mas lembre-se, você é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo te conduz por caminhos e práticas que glorificam a Deus. Esse é o verso 12 e o verso 13. Paulo está ministrando isso para os irmãos. Agora no verso 14, irmãos, Paulo ensina que os guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Vamos ler o verso 14? Verso 14 diz assim Paulo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nossa, que palavra forte! Que coisa maravilhosa! Por que Paulo fala isso? Os filhos conseguem responder às demandas de Deus. Os filhos obedecem. Reclamam, recalcitram, mas obedecem. Os filhos aprendem a amar. A cada dia, tudo o que agora estão vivendo. É uma mudança abrupta. Porque aquela pessoa estava inclinada para o pecado e vivia para a morte. E de repente, numa intervenção divina, ele é chamado para a vida eterna. E dia após dia o Espírito Santo vai ensinar ele a tomar gosto, amor pela nova metodologia de vida. O Espírito Santo é tão maravilhoso, ele é tão suave, ele é tão didático que ele não joga tudo de uma vez. Ele vai dia após dia, momento após momento, minuto a minuto, e vai crescendo. E aí você observa, ele não foi invasivo e não obrigou ninguém a fazer aquilo que a sua estrutura humana não dava conta. Só Deus faz isso com a gente. Já viu? Eu cometi e ainda cometo muito desses pecados. Os nossos filhos não contam de fazer alguma coisa, a gente quer que faça. Tem que fazer. Os nossos não conseguem fazer alguma coisa e a gente fala, tem que fazer, tem que ser assim. E às vezes as coisas não são assim. Por quê? É dia após dia. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. E Paulo está dizendo para esses irmãos: se vocês realmente são a habitação do Espírito Santo, vocês são filhos de Deus e vocês estão aprendendo a amar, a viver isso aí, o que Deus está ministrando no coração de vocês. Mais um detalhe: os filhos vivem diferentes de toda a humanidade. Os filhos são diferentes. Os filhos de Deus são diferentes. Permitam-me desmistificar aqui algumas coisas.
Antigamente era muito comum, e nessa época eu não era crente, mas era muito comum, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando você via alguém na rua de terno e gravata e uma Bíblia debaixo do braço, por mais que você tinha críticas pelo posicionamento religioso daquela pessoa, você entendia, ele vai uma pessoa séria. Quando você via aquelas irmãs com um coquinho, andando no meio da rua, com saião, a Bíblia, aquelas senhorinhas, você sabia, ele vai uma mulher séria. Hoje, quando você chega dentro da igreja, olha para a igreja e você fala assim, vixe Maria, a coisa aqui é feia. Mudou-se abruptamente. Parece que cada ano que passa nós estamos regredindo. Quando Paulo fala que nós temos que ser diferentes, não é o diferente que chama atenção para si, é o diferente que glorifica a Deus. Os crentes devem ser verdadeiros. Os crentes devem saber conviver em ambientes mais imundos do mundo, sem se contaminarem. Essa carta que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo para a igreja que está em Roma. Roma, lembrem-se, era a capital do mundo. Era onde tudo em que era pernicioso estava lá. O poder, a força, as orgias, as festas, o Império Romano. E como eu falei domingo passado, Paulo não falou uma vez, saiam daí. Não, Paulo fala assim, sejam fiéis. Quando vocês estiverem passando pelas ruas de Roma, as pessoas vão olhar para vocês e vão falar assim, esses aí são crentes. Esses aí são daquele grupo que fala que Jesus é Deus. Por quê? Porque a atitude e a vida de um crente é uma vida simples. Ele não precisa falar com palavras para condenar ninguém. A vida dele, como diz João 3, é luz que ilumina aqueles que estão em trevas. Os que estão em trevas recolhem os seus nesses ambientes. O crente ama, o crente ajuda, o crente estende as mãos. O crente chora e morre com. Por quê? Porque esse foi o papel de Cristo. O crente é diferente porque ele parece com Jesus Cristo. Paulo está instruindo esses irmãos, sejam fiéis a Cristo aí onde vocês estão. Preguem o Evangelho aí onde vocês estão. Falem de Cristo onde vocês estão. Viva Cristo aí onde vocês estão. Mas Paulo é muito pesado, Paulo é muita promiscuidade, Paulo é muito erro, é muita violência. Cristo dá força para vocês. O Espírito Santo que habita vocês vai conduzir vocês em todos os caminhos que vocês precisam andar. Essa palavra chega para nós, irmãos. Nós, nos dias de hoje, temos que ser diferentes do mundo. Nossas palavras devem ser polidas. A nossa forma de conduzir a nossa casa, de nos relacionarmos com os nossos cônjuges, devem ser santos. A nossa forma de comportamento fora da igreja deve ser exemplar. Nós devemos tirar do nosso para dar para os outros. Nós devemos orar e chorar pelas outras pessoas. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. E se o Espírito de Deus habita em nós, isso é uma prática comum. Estou cansado, mas eu estou chorando. Eu estou exaurido, mas eu estou sofrendo pela igreja. Estou sofrendo pelos irmãos. Duas formas soberanas de relacionamento e condução do Espírito Santo nos é apresentada aqui. Nós olhamos de forma macro em toda a Bíblia e a teologia sistematiza isso. A primeira delas, meus irmãos, é a forma macro, é a forma geral. Ela é muito mencionada na teologia sistemática de graça comum. O que é isso? Nessa forma, o Espírito Santo conduz toda a humanidade. Estabelece limites, impõe condições, avança, mexe, derruba, levanta e faz com que tudo e todos, mesmo nas suas impiedades, glorifiquem e trabalhem para a glória de Deus. Essa é a forma do nosso Deus conduzir toda a humanidade e todo o cosmos. Tudo está se movimentando de acordo com Ele estabeleceu e de acordo com o que Ele faz naquele momento. Tudo, não tem nada que esteja fora do alcance e da administração do Santo Espírito.
Só que observaram uma coisa: ele levanta pessoas, ele derruba pessoas, ele faz com que pessoas parem, ele dá permissão que pessoas sigam, ele mexe, ele junta, ele separa, mas ele não age com amor salvífico. Não existe relacionamento de amor salvífico aqui. Ele não está convencendo essas pessoas dos seus pecados. Ele não está abalando as estruturas do coração dessas pessoas, dizendo assim: olha, vocês vão para o inferno, se convertam e se arrependam. Não, ele não faz isso. Por quê? Porque isso é só para o crente. Isso é só para aquele que foi chamado e foi eleito. Foi eleito antes da fundação do mundo. Que é a segunda forma de ser estabelecida, o qual a teologia sistemática chama de... Fugiu a memória, você sabe. Graça salvífica, né? É a graça comum e a graça salvífica. O eleito, caminhada habitada. O eleito está caminhando na rua, está seguindo a sua caminhada, ele olha para a direita, olha para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, olha para os seus... tudo que está no seu redor e fala assim: eu não estou vendo o Espírito Santo. Não estou achando. Cadê? Está aqui. É uma caminhada habitada. Ele está dentro, conduzindo passo a passo. Percebe? Olha o relacionamento que o nosso Deus tem conosco. Uma caminhada conduzida para caminhos de santidade. E aí o Espírito Santo que habita em vocês, que habita nesses irmãos ali naquela igreja, ele começa a te conduzir por caminhos que glorificam a Deus e são santos. E caminhos que são santos, que vão trazer respostas imediatas, que vão te conduzir e estão te conduzindo para a vida eterna. Só o Espírito Santo faz isso. Só com o eleito. E o mais bonito é o relacionamento de pai e filho. Olhem que profundo. É um relacionamento de pai e filho. Paulo não está mostrando que o relacionamento aqui é um relacionamento de pessoas conhecidas simplesmente. Eu conheço esse camarada, conheço essa moça, essa senhora, vou andar com ela. Não, eu vou me dar a conhecer aqui algumas coisas para essa pessoa. Não, nossa caminhada é distante. Quando eu estiver com vontade, eu vou aí, ajudo você. Não. Paulo está dizendo que é uma caminhada de pai e filho. Um pai de verdade, e hoje nós temos que usar essa expressão, um pai de verdade, quando tem um filho, ele luta para que o filho faça as coisas certas. Ele sente dores quando os filhos fazem coisas erradas. Ele faz de tudo para corrigir os seus filhos. Por quê? Porque ele sabe que os filhos têm que acertar passos na vida. Só que nós somos totalmente limitados, nós temos dificuldades e somos imperfeitos demais para conseguirmos acertar tudo. Mas pelo contrário, o Espírito Santo faz de forma perfeita. Ele conhece os seus erros, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece as suas limitações. E em cada uma dessas degradações da sua vida, ele vai trabalhando dia após dia, sem pressa. Porque ele sabe o dia que você nasceu, sabe o dia que você vai sair daqui. E ele vai te preparar de tal forma que quando você sair daqui, você saiu daqui no ponto certinho que ele quis que você saísse. Não tenha pressa. Você não vai ser nem além nem aquém. Ah, Senhor, será que eu deixei de fazer tal coisa? Ah, Senhor, será que eu tinha que ter... Não, irmão, calma. O Espírito Santo vai conduzir para você fazer tudo certinho. Quando você sair daqui, quando você fechar os olhos que for a hora da sua morte, vai ter se cumprido tudo, ipsilítere, tudo daquilo que Deus propôs na sua vida. Você não vai dar conta de deixar de fazer e nem fazer a mais. Porque quem dirige a sua vida não é você, é o Espírito Santo. Verso 15 e verso 16, irmãos. Verso 15 e verso 16... Paulo diz que nós não recebemos o espírito de escravidão. Olha aí na sua Bíblia. Diz assim, ó, porque não recebemos o espírito de escravidão.
para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O espírito de escravidão conduz ao medo. Certamente Paulo está falando da condenação, da lei, da impossibilidade de não agradar a Deus, da impossibilidade de você conduzir por caminhos de vida. O que Paulo está falando, você não recebeu esse espírito, você não está inclinado para tal forma que para você vai ser impossível você fazer aquilo que agrada a Deus. Pelo contrário, no verso 15, ali na parte final, ele fala assim, vocês receberam o espírito de adoção. E agora Paulo funilou a tal ponto que agora ele vai mostrar como que é o nosso relacionamento de pai e filho com Deus. Como adoção. E por que Paulo usa esse termo adoção? Esse termo era um termo conhecido pelos romanos. Os romanos, eles, quando adotavam, eles levavam para casa, eles recebiam a criança, a pessoa que era recebida, eles davam um nome para essa criança e eles tinham todos os direitos de toda a realidade da família. E a carta é destinada para uma igreja que está em Roma. Quantos daquela igreja era de Roma? Paulo usa uma linguagem totalmente conhecida para eles, dizendo assim, vocês são filhos por adoção. Aí por que ele está falando isso? Porque agora ele vai mostrar que a nossa filiação com Deus é por adoção. O que ele constrói primeiro? Está vendo a imagem que vocês conhecem aí na cidade de vocês, no país de vocês, que é a adoção? É um pai chegar, pegar alguém, levar para sua casa e dar todos os direitos para essa pessoa, inclusive o nome. Está vendo? Essa pessoa merecia? Essa pessoa fez alguma coisa? Talvez não, mas o pai foi lá e pegou. Aí agora Paulo sai dali que é conhecido e coloca essa figura no relacionamento do Espírito Santo para com eles que são crentes. E diz assim, sabe como é que é o relacionamento de vocês com o Senhor Deus? É assim, vocês estavam transitando por caminhos longos, vivendo o deleite dos pecados, entregue a tudo que era errado. Vocês não mereciam, vocês nem sequer conheciam Ele, podiam conhecer por ouvir falar. Falava-se de Deus, falava-se de alguma coisa, mas chegou um momento em que o Espírito Santo chegou a vocês, pegou vocês e trouxe vocês e fez de vocês filhos, dando todos os direitos da família e permitindo que você use o nome do Filho de Deus. O que é isso se não é amor? O que é isso se não é graça? O que é isso se não é a verdade continuada que você percebe como Paulo ensinou lá no capítulo 4 com Abraão? A mesma coisa aconteceu com Abraão, aconteceu com vários personagens na história, acontece até os dias de hoje, aconteceu comigo e aconteceu com vocês. Nós estávamos caminhando, seguindo caminhos distantes. Em um determinado momento, onde houve a nossa justificação, o momento em que o Senhor falou assim, vem cá que você vai ser meu filho. Você estava perdido, agora eu vou te dar a vida eterna. Você não tinha esperanças, agora eu vou te dar esperança. Você não tinha vida, agora eu vou te dar a vida. Por quê? Porque Deus pode todas essas coisas. Parem para pensar, irmãos, qual o tamanho dessa graça que nos alcançou? Qual o tamanho dessa atitude de amor e de misericórdia? Por quê? Porque estávamos por caminhos longínquos e perdidos. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque ele aponta para o Espírito Santo como alguém que adota filhos. Paulo está falando isso porque é a ação do Espírito Santo adotar filhos. Trazer pessoas para uma realidade divina. Paulo fala assim, vocês são filhos, mas filhos adotivos. E a segunda coisa que Paulo fala assim, são filhos íntimos. Por quê? Porque nós vamos observar que a expressão final aqui que Paulo utiliza é clamar, não é chamar. Olha aí na Bíblia de vocês. O qual, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão clamar utilizada aqui no original é gritar com veemência, é um grito de quem precisa, é um chamado de desespero.
que é isso? O Espírito te conduz e te capacita agora a clamá-lo como alguém que é tudo o que você precisa. E com uma expressão muito bacana aqui no final, uma expressão de intimidade e proximidade. Olha aqui que Paulo fala, no qual clamamos Abba Pai. Essa é uma expressão hebraica, aramaica, que de forma nenhuma era aceita pelos religiosos. Não sei se vocês lembram quando Jesus está no meio dos religiosos, ele fala que Deus é o seu Pai. Pai, o povo pula para trás. Por quê? Porque o comum naquela época era você se voltar ao Senhor, chamando Ele de Eterno, de Senhor, para que você não ousasse nem chegar perto de pronunciar o nome de Deus, porque é totalmente sagrado e totalmente santo, e existia uma barreira enorme entre o homem, entre os homens, entre a religião, entre aqueles que oficializavam as coisas de Deus e Deus. O véu ainda tampava, o véu ainda impedia aproximação. Aí o Senhor Jesus quebra isso no meio deles, quando vai falar com Deus, fala assim, ó Pai. O povo pula para trás. Por quê? Porque chamá-lo de Pai, na conotação daqueles que estavam escutando os religiosos, o mostrava como filho. E filho, na perspectiva do Messias, o Filho de Deus é o próprio Deus. Ele chamar Pai, chamar Deus de Pai, ele está se colocando como filho. Por que é tão assustador? Porque o judeu entendia que nós somos filhos por adoção. Jesus não, o Messias não, é filho de Deus. E aqui Paulo fala para esses irmãos, olha, aqui o Espírito Santo, quando adota vocês, ele capacita vocês para uma realidade de intimidade tal, que vocês chamam ele de Pai, chamam Deus Pai de Pai, chamam Deus Filho de Pai. Tem uma intimidade profunda que só ele conduz vocês a isso. Duas coisas me chamam a atenção aqui. O Espírito Santo conduz para o céu. E o Espírito Santo conduz numa caminhada de intimidade. Quando nós olhamos para as nossas vidas, irmãos, quantos de nós somos instrumentos de Deus a tal ponto de ajudarmos pessoas a caminhar em direção ao céu? Isso seria, por longe, por alto, um tipo de Cristo, um tipo do Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar nisso? A minha vida tem que ser de tal forma que o que eu vou fazer é para aproximar as pessoas de Deus. Chorar com elas, andar com elas, falar do amor de Cristo para elas. Não condená-las, não apedrejá-las, não matá-las. Pelo contrário, ser bênção e ser vida para essas pessoas. Isso é a síndrome do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Isso a gente consegue fazer de uma forma tão simples. A gente tem deixado algumas dicas para os irmãos. Está vendo esse folhetim? Você não vai guardar? Joga na casa de alguém. Coloca numa repartição pública. Coloca num ambiente onde tem um fluxo grande de pessoas. Talvez, aquilo que está escrito pode iluminar alguém. Está vendo o que está sendo ensinado e pregado? Compartilha nas redes. Manda para alguém que você conhece. Quanto tempo você tem dedicado para orar para pessoas que estão necessitadas e você conhece? Quanto tempo? Tempos atrás nós víamos, e eu cheguei a pegar esses momentos, no PJC nós tivemos a oportunidade de fazer parte de um grupo que Deus usou muito nesse propósito, agregar pessoas, chamar pessoas distintas, diferentes para estar conosco, ir às casas de pessoas diferentes, abraçar os jovens que ali estavam, sabe, olhar para o Espírito Santo agindo e falar assim, eu quero ser semelhante porque eu quero agregar vida para essas pessoas. Nós temos que fazer isso, meus irmãos, porque nós somos crentes em Jesus. Parece que está se minguando, não sei se os irmãos concordam, você já não consegue mais ver pessoas fazendo essas coisas com uma ênfase mais inclinada. Você não consegue ver pessoas agindo de forma evangelística mais nos dias de hoje. Isso é perigoso. Isso mostra que nós estamos distantes mesmo da vontade de Deus.
Nós não estamos trazendo pessoas para a igreja, nós não estamos levando a igreja para pessoas. Isso mostra que nós estamos nos esfriando, meus irmãos. O que você encontra hoje, que é um movimento muito forte, é o movimento da prosperidade. É o movimento que fala assim, você vai ficar rico rápido. E o Senhor Deus vai te abençoar, porque Ele tem que te abençoar. Quando você olha, o ambiente está cheio. Olha, eu vou te ensinar técnicas que vai fazer de você o melhor, o mais rico, o mais poderoso, o mais isso. Quando você vê um ambiente, os ambientes estão transbordando de pessoas. Não existe Cristo nisso, irmãos. É triste. É triste. Você consegue encher uma igreja hoje quando você fala assim, olha, hoje é o evento fulano de tal. Hoje vai estar o grande pregador, fulano de tal. O homem ora revelando CPF. Eles só não revelaram ainda o número da Mega Sena, mas o resto eles revelaram tudo. É impressionante isso. Eles revelam CPF, revelam identidade, revelam endereço, revelam tudo. As igrejas enchem. Você fala, meu Deus do céu. No dia eu estava numa igreja, o irmão lá, ele era ele era especialista da parte de Deus, ele tinha um dom de cura, mas só para recuperar a visão de pessoas que usavam óculos. Ele curava essas pessoas. E o que era interessante, que a mente é algo tão maravilhoso, que você via pessoas que com óculos não conseguiam ler algumas coisas, ou elas lembravam o que estava escrito lá por já ter passado, as pessoas tiravam óculos e liam. Ele falava assim, agora é por fé. Coloca no chão e pisa, quebra. Rapaz, eu vi, foi inúmeras pessoas quebrarem óculos. Senhorinhas. Aí eu lembro que no outro domingo as senhorinhas estavam agarradas com alguém porque não estavam dando conta de ver nem o caminho do corredor. Irmãos, isso enche as igrejas porque isso cativa. As pessoas estão indo para a igreja, estão indo para as reuniões de oração, estão indo para as coisas de Deus por causa de benefícios que podem receber, mas isso está errado. Nós temos que ir cultuar Deus por causa de Deus. Nós temos que agregar pessoas junto conosco por causa do Espírito Santo. Nós temos que falar do amor de Deus mostrando o que Ele fez por nós por causa do Espírito Santo. Porque Ele pode querer fazer por aquela pessoa. Eu tenho que ser simplesmente um instrumento. A testificação que somos filhos vem do Espírito Santo. E aqui Paulo deixa bem claro uma coisa que é importantíssimo. A certeza de ser filho de Deus não vem de vocês. Não vem porque vocês estão na igreja, mas por uma certeza interna. O João Calvino fala que é um testemunho interno. O que é o testemunho interno? É o Espírito Santo, de forma racional, comunicando no seu interior que você é filho de Deus, que você foi justificado, que você está em pleno processo de santificação, que não existem amarras e nem lei que te condenem. Você está livre para seguir a caminhada com Ele. Por quê? Porque você é filho de Deus. Essa certeza tem que estar aqui, no nosso coração. O ímpio tem suas certezas internas. Eles são certezas de erros, de fuga e das justificações. Não fui eu que fiz, eu fiz assim, mas não era desse jeito, era de tal jeito. Tudo isso para encobrir a sua vida de pecados. Essa é como acontece as certezas internas no coração do ímpio. O filho, ou seja, aquele que pelo Espírito Santo é convencido racionalmente através das certezas internas, que só podem ser ministradas pelo Espírito de Deus. Ou seja, se você está certo que você é filho, o Espírito de Deus te convenceu. Você é filho e ninguém pode tirar isso de você. As ovelhas que o Pai entrega na minha mão, ninguém pode arrebatá-las. Vocês só podem vir a mim se o Pai os trouxer. É o Espírito Santo que comunica essas certezas no nosso coração. Glória a Deus por isso. E por causa disso nós vamos para o verso 17. Se nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, duas certezas ficam no nosso coração, e essa é uma das evidências maravilhosas que Paulo fala. Paulo fala assim: se com ele nós sofremos. Lembra que Jesus falou com os seus discípulos: olha, eu estou mandando vocês para vocês fazerem a missão, para vocês irem pregar o Evangelho. Aí Jesus fala assim: olha, a mim
que sou mestre, que sou professor de vocês, trataram dessa forma. Me chamaram de endemoniado, me chamaram de beberrão, de comelão, estão tentando me apedrejar. Agora imagine o que vão fazer com vocês. Quando você vê Paulo falando aqui, com ele sofremos, ou seja, todo sofrimento que é inerente à nossa vida, por causa de Cristo. Se com ele nós sofremos, a parte final é maravilhosa. Com ele somos glorificados. Se hoje você crente em Jesus, está passando por isso, se alegre. Você que é filho. Por quê? Porque daqui uns dias a glória eterna espera por nós. Por quê? Porque se sofremos com eles, se sofremos com ele seremos glorificados. Tem duas lições que eu quero tratar com vocês aqui de forma bem rápida, para que nós possamos aplicar essas verdades no nosso coração nos dias de hoje. Devemos ter certezas por quem somos conduzidos, carne ou espírito? Isso é uma pergunta. Você tem certeza quem está te conduzindo? Você tem certeza a quem você está inclinado? É a carne ou o espírito? Isso é de suma importância para nós crentes, porque isso realmente vai demonstrar se eu sou a habitação do Espírito Santo ou não. Se a minha realidade ainda é as obras da carne, significa que tem alguma coisa errada comigo. Tem muito crente que está na igreja com Bíblia debaixo do braço, que vem, ceia, que participa, que está nos grupos, mas ele não para de mentir. Ele não para de falar palavras de baixo calão. Ele não para de ser violento. Ele não para de odiar. Ele não para de ser promíscuo. Ele não para de olhar pornografias. Irmãos, sinceramente, essa pessoa não é crente. Essa pessoa é guiada pela carne. Essa pessoa vai morrer e vai para o inferno. É aquela pessoa que está dentro da igreja, dá um testemunho lindo que todo mundo vê ali dentro. Mas é um ímpio. Essa não deve ser a nossa realidade, irmãos. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito, ser crentes. O fruto do Espírito Santo tem que ser uma marca nossa. Tem que ser uma marca nossa. Total. Lembrem-se disso. Segunda aplicação. Qual é o tipo de relacionamento que Deus está mantendo contigo? O da graça comum ou da graça salvífica? A graça comum é aquele que ele conduz e trata a humanidade toda. É aquele que você olha e fala assim: caramba, mas se levantou um perverso e fez muitos males. Está sob controle. A perseguição está chegando, está arrebentando com todo mundo. Está sob controle. Chegou uma doença nova, está morrendo um monte de gente. Está sob controle e só está fazendo aquilo que já está programado para fazer. Está acontecendo catástrofes, tem pessoas loucas na rua. Está tudo no controle de Deus. Estão fazendo ipsilítere daquilo que Deus os permitiu fazer. Estamos aqui hoje. Está sob controle. Ele não se faz aqui presente, só olha porque é tanta impiedade. Sob controle. É assim? Aí quando você olha um local como nós nos reunimos, traz como o nosso irmão Kelly fala, uma perspectiva comum de moralidade. É bom, está sob controle. O Senhor Deus tem permitido e tem levantado lugares que se chamam igrejas para isso mesmo, trazer moralidade. Segurar, colocar freios. É esse relacionamento que você quer ter com o Senhor? Eu acordei hoje cedo. Estou sentindo a doce voz do Espírito Santo comunicando graça ao meu coração. Sentindo aquela vontade de levantar e orar, agradecendo pela noite. Agradecendo por esse dia que provavelmente ele vai ter 24 horas para mim. Acabaram os medos. Aí a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É o Espírito Santo. Estou vendo portas se abrindo. Estou vendo portas se fechando.
E estou tendo paz com portas abertas e portas fechadas, porque é Ele que abre, Ele que fecha. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Eu tenho paz e meu coração já é inclinado. Toda vez que eu sento à mesa, eu olho para aquele banquete e às vezes só tem um copo com água frio e nem está cheio, porque a pobreza me alcançou. Mas em todos esses momentos eu só consigo orar a Deus porque eu estou vivendo isso. É o Espírito Santo. Eu estou com uma enfermidade que vai me matar. Eu estou feliz porque daqui a pouquinho eu vou estar no céu. É o Espírito Santo. Eu estou passando por perseguições, por injustiças. Mas eu estou tão feliz porque está se cumprindo a palavra de Deus em mim. É o Espírito Santo. Eu tenho um nome. Sou tratado pelo meu nome. Sou chamado de filho. É o Espírito Santo. Esses dias teve um irmão que falou que Deus chegou para ele e falou assim: ei, pastor. Eu falei: rapaz, tá bom, não tá? Deus chamando o irmão de pastor. Ô, meu pastor, vem cá. Oh, meu Deus. Como que você está se relacionando com Deus, meus irmãos? É na manada? Ou o relacionamento é pessoal? Pense. Se o seu relacionamento for relacionamento de manada, infelizmente o caminho daquele que é assim é eterno, sofredor, dantesco. Mas se Deus te trata como filho, você tem um relacionamento profundo e daqui a pouco você vai estar no céu. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, que nós somos teus filhos. Tem nos dado graça, Senhor, para que nós possamos viver em conformidade disso. Nos ajuda a te glorificar e bendizer o teu nome. Nos ajuda a estar cada dia mais firmes nessa certeza, Pai, para que nós possamos, sendo assim da tua vontade, termos um relacionamento mais próximo contigo. Ajuda-nos, Pai, por favor, para que nós possamos ser semelhante ao Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas que comunicam e se aproximam das pessoas e fazem as pessoas se aproximarem de Ti. Só isso, Senhor. Que o materialismo não seja o centro do nosso coração. Que as vaidades não sejam o centro do nosso coração. Que as cobiças, Senhor, a inveja não seja o centro do nosso coração. Mas que Teu Espírito Santo habita em nós e nos conduza todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.